Será que é verdade que muitos protestantes estão voltando à Igreja Católica pela via do estudo sincero da Bíblia, da história, da patrística? Depois da vinheta, vamos responder a essa questão. Amor à Imaculada sempre, eu queria convidar você a clicar no like, porque isso ajuda esse conteúdo a chegar a mais católicos. Se inscreva em nosso canal, você que não é inscrito, e clique no sininho de notificações para receber todas as notificações do nosso canal, sobretudo quando gerarmos um conteúdo novo e disponibilizarmos aqui na plataforma. Hoje vamos responder ao pastor Walter McAllister. Ele também se intitula Bispo Protestante. Bispo Protestante. Não tem base um trem desse. Tem que ser ordenado por um dos sucessores dos apóstolos. E somente na Igreja Católica tem bispo. Bom, vamos lá. Não é um ataque ad hominem, nós vamos comentar a fala do pastor, do bispo aqui, vou chamá-lo assim, né? Que ele se intitula assim, o canal dele, Bispo Walter McAllister. E vamos responder aos pontos que ele coloca aqui sobre a visão que ele tem desse movimento, suposto movimento de protestantes voltando ao catolicismo. E ele faz a introdução de uma série, nós vamos responder também alguns vídeos dessa série no futuro, espero que sim, sobre 5 razões pelas quais nunca serei católico romano, segundo o Walter McAllister. E aqui nós vamos responder a introdução que ele fala sobre essa convergência aí de protestantes voltando ao catolicismo. Sem mais delongas, para o vídeo não ficar longo, vamos comentar aqui a fala do pastor. Estou aqui para anunciar minha primeira minissérie dentro do Religião Verdadeira. Essa minissérie é provocada por algo que eu tenho ouvido falar, fala-se por aí, dizem que há um movimento entre evangélicos voltando para a Igreja Católica, como se estivesse largando a Igreja Herética e voltando para a Igreja Mãe. Bom, isso não é uma suposição não, pastor. Isso é algo real, né? Real. Nós temos colhido, inclusive no nosso apostolado, jovens protestantes, também pessoas mais experientes na idade, que estão retornando, né? Pela via sincera do estudo da doutrina, de apostolados como esse aqui e outros apostolados maravilhosos e bem maiores do que esse, de, por exemplo, ex-protestantes que chegando na Igreja Católica fazem a propagação do seu testemunho e da via que utilizaram para o retorno. Então não é uma suposição, está acontecendo, né? Nós vamos deixar inclusive na descrição desse vídeo o link do apostolado que eu gosto muito, chamado Cardeal Newman, onde ali vários ex-protestantes que agora são católicos estão empreendendo a propagação de seus testemunhos de como vieram para a Igreja Católica. Temos no Brasil, por exemplo, também o professor Eduardo Faria. Temos mundialmente conhecido o Dr. Scott Hahn, que nós vamos colocar uma fala dele aqui já nesse vídeo. Mas vamos ver aqui o que continua dizendo o pastor Walter McAllister. Primeiro que, nas minhas contas, não é um movimento coisa nenhuma. Há uma tentação que está surgindo por razões muito claras, segundo eu entendo. Bom, aqui ele chama de tentação essa volta deles, né, dos protestantes. Mas vamos lá. De pessoas que estão considerando voltar para a Igreja Católica. Esse movimento se deve a alguns fatores muito claros. Primeiro, essa desagregação e falta de liderança na Igreja Evangélica, que é algo patente. Segundo, uma ausência de tônus moral, ético, que a Igreja Evangélica manifesta. Aqui ele já coloca a visão dele, né, acerca dos principais motivos que ele considera. Então ele cita algo aqui verdadeiro, a questão moral e ética, sobretudo. Ele fala ali também da segregação dos líderes protestantes. Infelizmente, volto a dizer, já é a 1000ª vez. Erasmo de Roterdã avisou Lutero. Olha, se você conseguir implementar toda essa revolta que você está aí, um amontoado de seitas vai surgir. É algo que sempre eu vou falar aqui. Lutero foi avisado. Mas ele cita um ponto que eu acho interessantíssimo, que é a moral e ética, né? A Igreja Católica sempre foi a favor da vida, apregoou a questão da moral e ética da sociedade. O que é moral para o homem segundo a luz que nos ilumina a Sagrada Escritura, do que nós podemos e não podemos fazer. A Igreja Católica é pioneira nisso, porque ela recebe o Evangelho, a doutrina de Nosso Senhor Jesus Cristo. A Igreja é fundada a partir desse ensinamento da Bíblia que nos leva a ter um caráter totalmente moral e ético.
E aí, por exemplo, o testemunho do Dr. Scott Hahn, mestre, doutor em Bíblia, né, em Sagradas Escrituras, que era de berço presbiteriano, ele vai nos relatar no seu testemunho que o grande motor para a sua volta foi que ele queria entender por que a Igreja Católica era, por exemplo, a única que apregoava sobre métodos contraceptivos. Ora, porque isso é bíblico. Deuteronômio capítulo 30. Escolhe, pois, a vida. Então a Igreja Católica sempre pregou isso, né? Contra os métodos contraceptivos. E aí, ele e sua esposa, Kimberly Hahn, né, o Dr. Scott Hahn e Kimberly Hahn fizeram o estudo e se aproximaram gradativamente da doutrina e depois, óbvio, né, esse motor que foi a questão dos métodos contraceptivos levou à questão da análise da Santa Missa, da doutrina, do magistério católico e se converteram pela via sincera do estudo. Isso tem acontecido com milhares de pessoas, né? E vários testemunhos chegam para nós. Vamos ver aqui, então, a fala de um breve relato, né? É uma fala de um breve relato aí do que aconteceu com o Dr. Scott Hahn para que ele voltasse para a Igreja Católica. Vamos colocar aí na tela para a gente refletir. Ó. Em 1979, poucos meses após a visita de São João Paulo II aos Estados Unidos, Kimberly Hahn apresentou ao marido o livro Sexo e Aliança Matrimonial, de John Kipley, que versava sobre a moral católica e a contracepção. A coerência dos argumentos era tão eloquente que o casal, embora não admitindo ainda a verdade católica, viu-se obrigado a abandonar os métodos anticoncepcionais. Esse foi o primeiro passo para a reviravolta. Scott Hahn descobrira uma nova maneira de enxergar a aliança com Deus. Ele não era apenas um contrato, né? Aquela aliança com Deus não é apenas um contrato. Deus queria uma família. Então aqui é o relato do Dr. Scott Hahn, né? De como aconteceu. Ele notou ali que a Igreja Católica era a única que, biblicamente, né, ali a sola escritura já não estava sendo observada, né, pelo Dr. Scott Hahn, e ele conta isso. Ele observou que os aspectos da pregação católica sobre a moral e ética eram totalmente condizentes com a Bíblia, e já a postura do protestantismo não, porque não apregou contra, por exemplo, os métodos, né, contraceptivos. E ele mesmo faz o relato de que usava o anticoncepcional lá, porque não é um ensinamento, né, sobretudo da igreja que ele participava. Então é um relato real aqui, mostrando mais uma vez para o bispo McAllister aqui, de que não é uma suposição, é uma grande verdade o que está acontecendo. Vamos ver aqui o que ele fala, continuando. A evangélica não está se pronunciando sobre questões de contraceptivos, certos tipos de prevenção de gravidez, não está falando sobre aborto, está sendo muito frouxo em certas questões éticas e morais. E nós vemos entre os jovens militantes católicos, políticos, conservadores, pessoas que estão fazendo um trabalho bom. E não é que não haja convergência entre certos movimentos, né? Duas pessoas podem ter uma religião completamente diferente e concordar sobre uma medida do condomínio, né? Enfim, ou pode concordar sobre questões ambientais, mas discordar radicalmente sobre a sua religião, né? Mas há pessoas, muito claramente, que estão sendo influenciadas por esses jovens comentaristas e psicólogos, psiquiatras, comentaristas políticos, estão dizendo, isso é verdade, eu gostei deles, e estão pensando, de repente, eu estou na igreja errada. Eu, durante essa série, vou falar sobre 5 razões pelas quais eu não sou um católico. Agora... Bom, aqui então ele finaliza a parte da introdução que nos interessa, e logo depois vamos poder comentar outros vídeos dele. Então ele cita que há sim uma influência, né? E é óbvio, o testemunho de alguém que vai trazer ali inicialmente a curiosidade para que você também estude sobre aquilo que está sendo testemunhado. Então ele cita que há muitos políticos, líderes, médicos, pessoas de renome que estão dando o seu testemunho de volta à Igreja Católica. E isso é muito latente. Quero citar novamente o professor Eduardo Faria, quem não conhece. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo links que eu acho interessante para você, protestante, que me acompanha aqui. São muitos irmãos protestantes nos acompanhando aqui, diariamente comentando. E se você está fazendo a via do estudo sincero para retornar à Igreja Católica, eu quero indicar na descrição desse vídeo atalhos para que você possa ver o relato de pessoas que já fizeram esse caminho. Então é algo muito latente.
Não quero aqui ser displicente, há também católicos indo para o protestantismo. Isso é uma grande realidade. Mas o que a gente vê é que essa via do estudo não acontece nesse caso. Me perdoe a franqueza, né? Muitos vão porque eram católicos que nós consideramos os católicos de IBGE. IBGE. Será que existe isso? Existe. É o católico de estatística. Você é católico? Sou. Qual foi a última vez que você foi na missa? 5 anos atrás. Que católico mequetrefe. Então, há uma frase, inclusive, que é atribuída ao Dr. Scott Hahn. E me perdoe, é frase dele. Vão discutir com um doutor em Bíblia chamado Dr. Scott Hahn. Porque tudo recai sobre o diácono. O diácono falou isso. Não. Eu estou aqui reproduzindo algo que falou um doutor em Bíblia. E que eu considero, tá? Não é um santo da igreja. É um doutor teólogo dos nossos tempos, vivaço. Vai vir aqui no Brasil, convido você. Quem sabe você de São Paulo não pode participar sobre a Rocha de Pedro com o Dr. Scott Hahn agora em maio. Ainda dá tempo. Vou deixar também na descrição do vídeo a conferência, né? Mas igual eu estava falando, a frase do Scott Hahn. Católico ignorante, futuro protestante. Porque não tem como, pela via intelectual e do estudo da história, da Bíblia, das evidências da patrística, alguém estudar isso e não permanecer católico, ou um protestante estudar isso e não se tornar católico. Então, o que se vê é uma crescente também de católicos indo para o protestantismo, mas pela via, me perdoe a franqueza, foi convidado, não se sentiu acolhido na paróquia, não estudou o catecismo, nunca leu o catecismo. A gente viu na internet esses dias uma pegadinha que fizeram, né? A moça protestante falou assim, eu era católica, mas eu vim para o protestantismo porque é o correto. Aí o rapaz fez a pergunta assim, mas você leu o catecismo de Nossa Senhora inteirinho? E eu quero perguntar para os protestantes aqui, que eram católicos e agora são protestantes, você leu o catecismo de Nossa Senhora inteirinho? E aí a moça respondeu lá, sim, eu li inteiro. E aí a resposta que veio não existe catecismo de Nossa Senhora. Ela tinha falado que tinha lido um livro que não existe. Tá vendo? Então, falta a honestidade, né? Não existe. Existe o catecismo católico, mas não se chama catecismo de Nossa Senhora. Né? Então, a gente vê que no aspecto do protestantismo, não estou generalizando, pode ser sim que alguém fazendo um estudo ali, o crivo da verdade, que entendeu, mesmo não sendo verdade, o faz ir para o protestantismo. Isso acontece pela via do estudo. Por quê? Não posso generalizar. Mas nós vemos que do protestantismo para o catolicismo é muito mais latente essa questão da via do estudo sincero. E é isso que nós estamos relatando então aqui nesse vídeo. Então, Bispo Macalister não é uma suposição, é uma grande verdade, uma realidade. Nós vamos deixar aqui na descrição desse vídeo vários apostolados para que você possa clicar e quem sabe também fazer este caminho de convergência e de volta à igreja. Voltem ao lar. Esse é o recado de Deus para você. Então é isso. Esse vídeo aqui hoje mais curto. Peço que orem por esse canal, né? Ontem o diácono foi fazer uma configuração no canal lá, atrapalhou toda a questão da monetização desse canal, porque toda a renda que conseguimos com esse apostolado será revestida no próprio apostolado, né? A aquisição de novos equipamentos para que mais e mais nós possamos propagar catecismo, doutrina católica, a fé dos apóstolos, mariologia, né? Então ontem tivemos um problema no nosso canal, então já no finalzinho do vídeo eu queria pedir para que você compartilhe esse vídeo com todo mundo para que a gente não perca esse belo trabalho que fizemos aí nesse mês, sobretudo nesse mês, nesse novo formato aqui do canal, para que o engajamento continue e que nós continuemos chegando a mais pessoas. Então, mais uma vez, clica aí no joinha, inscreva-se, clica aí no sininho, faça parte da família. E eu quero mais uma vez divulgar para você, você que quer mergulhar nos estudos marianos, o livro Amor à Imaculada, que pode ser adquirido no site escolademaria.org. E quem sabe vamos comentar aqui outros vídeos do pastor Walter Macalister. Deus abençoe a todos e até a próxima, se Deus quiser.